Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história da fotografia. Vamos iniciar então o volume 2, apostila, nas páginas 2 a 7, iniciando também o segundo bimestre. Então vamos falar um pouquinho sobre selfie, né? Olha só aqui, tem uma sátira, né? A Mona Lisa fazendo uma selfie numa cena bem engraçada, bem atual, né? Porque nós estamos acostumados a ver as pessoas fazendo selfies diariamente. Então ali na página 2 tem uns questionamentos que vocês podem já fazer e responder, né? Você costuma fazer selfies? Se sim, com que frequência faz isso, né? Como você se sente quando tira uma foto de si próprio? Porque tantas pessoas gostam de postar fotos de si mesma nas redes sociais. Bom, então a selfie é um verdadeiro fenômeno, né, da nossa época. E até a Mona Lisa entrou nessa onda aí, como nós estamos vendo aqui. Mas você já parou para pensar que uma selfie nada mais é do que um autorretrato? Então, a selfie ela pode ser feita com celulares ou câmeras fotográficas, né? E é uma forma das pessoas produzirem registros da sua própria imagem. Entretanto, os autorretratos são uma prática muito antiga e acompanha a humanidade, então desde a pré-história. Um exemplo são as pinturas que nós vamos conhecer da pré-história, né? Consideradas as pinturas de mãos em negativo, certo? Bom, vamos lá. São essas aqui. Então, conhecidas como mãos em negativos, né? Alguns pesquisadores consideram essas pinturas uma forma que os nossos ancestrais pré-históricos encontraram para deixar um registro de si mesmos para a posteridade, ou seja, é uma forma de deixar marcas de que eles existiram como uma espécie de autorretrato. E funcionou, né? Estamos aqui falando deles em pleno século XXI. Então, essas pinturas rupestres da Caverna das Mãos, como são chamadas, né? Elas ficam na Patagônia, na Argentina, e foram produzidas há aproximadamente 9.000 anos. Essas pinturas eram produzidas com pó colorido, tá? Feito com rochas trituradas, soprado sobre as mãos apoiadas na parede. Então, você consegue imaginar por que elas foram chamadas de mãos em negativo? Então, na verdade, porque elas foram sopradas, né? O pó que foi utilizado para fazer essa pintura, esse pigmento, ele foi soprado em cima de todas as mãos das pessoas que ali estiveram, né? E em cima da mão ficou o pó. Quando eles tiraram a mão, ficou a marquinha da mão na pedra. Então, por isso que se chama mão em negativo, certo? Vamos avançar aqui. Então, hoje, fotografar é algo muito fácil e acessível. Além de máquinas fotográficas digitais, grande parte dos celulares, tablets, notebooks e outros aparelhos tecnológicos já vem com uma câmera acoplada. Então, é só escolher o ângulo favorito, fotografar, né, ali mesmo na tela do LCD e ver o resultado. Se a foto não agradar, basta apagar e fazer outra, né? Então, na maioria das vezes, nem é preciso apagar, pois atualmente a capacidade dos cartões de memória é bem grande e acaba dando conta de armazenar muitas informações. Bom, mas nós sabemos que nem sempre foi assim, né? Então vocês podem conversar até com familiares, com pessoas com mais de 30 anos, que é o meu caso. Pergunte como que eles tiravam fotos, né, antes da invenção da máquina digital. E de que forma que eram organizadas essas fotos, né? Como que eles guardavam as imagens, quantas máquinas fotográficas tinham em casa, etc. Então você vai anotar as respostas aí no seu caderno e depois você vai descrever a relação atual que você e a sua família tem com as fotografias, né? Fotografias são memórias, então a gente tem registros de uma vida toda através das fotografias. Mas a forma como a fotografia evoluiu é bem interessante, né? Então, antigamente a gente tinha o caminho analógico e hoje nós temos o caminho digital, né? Da câmera que não precisa do filme. A câmera que tem a lente, tudo certinho ali, que faz o registro na hora, certo? Bom, compartilhe então depois essas informações aí com seus familiares, né? E vamos avançar para frente aqui, entendendo como que nós conseguimos essa evolução. Então, além da quantidade reduzida de fotos, antigamente, né? Não era possível vê-las na hora, pois o filme ainda tinha de ser enviado para revelação. Então, aqui nós temos um esquema mostrando, né? Como é que acontecia, isso está na página 4. Isso porque o único processo disponível até então para a produção de fotografias era o chamado processo analógico, ou seja, daquela câmera antiga. Então, observe ali as diferenças desse processo, né, do analógico com o digital. Ele está mostrando aqui, vocês podem ver, aproximando na apostila, está mostrando o passo a passo, o caminho que era necessário percorrer, né, fazer para você obter uma fotografia. Então, com o analógico era muito mais trabalhoso, né? Tinha que passar por todos aqueles processos, entrar no rolo do filme, depois a imagem negativa era copiada em papel, as cores, né? Ou em cores ou em preto e branco, né? Que daí virava um negativo e depois seria revelada. Bom, vamos avançar aqui para desenhos com a luz, né? Que vem
a ideia da fotografia. Então, a palavra fotografia, ela vem do grego phos, que quer dizer luz, e graphen, que significa estilo, pincel. Isso já nos dá uma boa dica de como são produzidas as imagens. Então, quando a luz incide sobre o material sensível, ela vai desenhando nele a cena escolhida pelo fotógrafo. É o que acontece quando usamos a câmera analógica. Então, ao pressionarmos o botão para tirar a foto, né, um pequeno orifício lá, o chamado diafragma, se abre por microsegundos, deixando a luz passar e atingir o filme. Então, em contato com os sais de prata presentes no filme, a luz grava nele a cena retratada. Já as câmeras digitais, elas contam com uma tecnologia que transforma as imagens captadas em sinais digitais, tá? Armazenando-as em cartões de memória. Olha só que interessante aqui o exemplo, então, do que nós temos hoje de uma fotografia com a câmera digital. Bom, um retrato de realidade, né? A história da fotografia. Então, a fotografia nasceu por meio de experimentos químicos e matemáticos, foram iniciados pelo francês Joseph Niepce em 1793. Mas ele só conseguiu obter a primeira imagem fotográfica permanentemente em 1826, aos 57 anos, em um processo que seria aprimorado após a sua morte, né, pelo jovem Jacques Daguerre. Então, reproduzir a realidade sempre foi um desafio para artistas visuais de diversas épocas. Então, no período do Renascimento, lá entre os séculos XV e os séculos XVII, né, ou seja, bem antes da invenção da fotografia, os pintores desenvolveram uma série de técnicas com esse objetivo, né, que são usadas até hoje. Então, a pintura, podem observar aqui, ela tinha uma realidade quase que fotográfica, né? Então, ela permitia, ela registrava, na verdade, detalhes, né, que hoje nós podemos perceber através da fotografia. Então, a pintura ela era hiperrealista, né? Retratava todos os detalhes com muito primor e com bastante cuidado em representar da mesma forma como estava sendo visto. Vamos virando a página aqui, pessoal. Página 6. Então, aqui você vai fazer uma reflexão, vai observar todos os elementos dessa pintura, né, que foram bastante detalhados pelos artistas, dessa maneira quase fotográfica. Isso aqui é uma obra de arte do Renascimento, né? Então, você vai observar como tem realidade nesse trabalho, nessa obra de arte, nessa pintura. Então, observe que antigamente não tinham, né, as câmeras fotográficas, porém, os artistas retratavam de maneira super idêntica, né, os detalhes, os traços, todos os elementos presentes numa pessoa, num objeto, em qualquer coisa, para que pudessem estar aproximando-se o máximo possível, né, de uma imagem real. Então, muito interessante fazer essa observação, comparação da pintura do Renascimento, que é quase uma pintura fotográfica, né, e do que nós temos hoje como fotografia, né. E aqui o que vocês vão fazer é uma atividade na página 7. Então, vão comparar as pinturas a seguir, observando suas semelhanças e diferenças. Então, ambas representam uma cena bíblica, a última ceia de Jesus, e a primeira imagem foi produzida durante a Idade Média. A segunda, ela insere-se no contexto da arte renascentista. Então, vocês vão fazer bastante comparações aqui para responder às questões abaixo. Então, observe tudo que se pede nas questões, certo? Leia atentamente aqui. E para fazer essa associação, tá? Então, a primeira questão ali, os objetos em cima da mesa parecem planos e achatados. Você vai relacionar qual das duas imagens que está apresentando, né, esse formato de objetos, né? As pessoas que estão à frente foram desenhadas de forma a cobrir, de modo bem evidente, parte das outras que estão atrás. Qual das duas imagens? Há partes em que incide mais luz, ao passo que outras estão na sombra. O que provoca a sensação de preenchimento e volume? Preenchimento e volume quando você tem um volume maior, né? A figura ela está preenchida, ela está cheia. Ela tem dimensões, altura, largura, profundidade. A pintura está bem distante de uma reprodução fotográfica. Qual das duas? E os apóstolos estão à frente ao lado de Cristo, que está ao fundo, bem ao centro da obra, o que cria o efeito, então, de profundidade obtido pelo uso da perspectiva. Analisa com bastante calma essas duas imagens, responde a página 7 e envia a foto, certo, pessoal? Bom, tudo isso aqui está na apostila, então, das páginas 2 a 7. Por hoje é isso, muito obrigada e até a próxima.